Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal do nono, tranquilo? Eu estou passando hoje então aqui para a gente finalizar o nosso semestre, né, com as correções. Então vamos finalizar aí, né, último vídeo do semestre de geografia, né, esse semestre que foi um tanto quanto tumultuado, difícil, né, muita novidade, aulas remotas, videoaulas, provas, assim, coisa que a gente nunca imaginou, mas que a gente vai se adaptando. E todo mundo chegou muito bem ao final, né, do semestre. Então, eu quero ir já com vocês para a gente poder analisar a prova de geografia, as questões de geografia, dizer que vocês foram bem, né? Apesar de todo esse tumulto aí, eu imagino que vocês fizeram essa prova, não tiveram dificuldade, não foi a intenção também dificultar, até mesmo pela própria realidade que a gente está passando aí nos últimos meses, né? Então, mas eu quero dizer que foi tranquilo, a avaliação foi rápida, tá? E que agosto eu espero que seja tudo diferente, que as coisas possam voltar a esse novo normal e a gente possa se encontrar na escola. Então vamos aí à nossa correção. Primeiras questões subjetivas, de 5 itens. Primeira questão: quando são observados os aspectos físicos, né? A gente pode definir como limite, um limite natural, né, lá na Europa, entre o leste e o oeste da Europa ou a Eurásia. Então, quando a gente olha aspectos físicos, clima, relevo, vegetação, o que a gente pode definir como limite? Então, o limite ali do continente europeu seria os montes, né? Os montes Urais, aquela região ali da Rússia, né? E as elevações da região do Cáucaso. Então, ali é um limite natural, porque a gente fala que a Europa é uma continuação da Ásia. Então não tem um obstáculo, mas se a gente pudesse definir o que seria o limite ali para separar a Europa e a Ásia, seria ali os montes Urais, né? As elevações ali do Cáucaso, né? Tem os mares ali, o Mar Negro, né? Seria esses limites naturais para a gente poder determinar. Então o relevo com seus montes e elevações na região do Cáucaso. 2. A dança das cadeiras. Está até lá dentro do livro, né, do conteúdo lá, essa designação, dança das cadeiras. Refere-se aos países e às suas fronteiras, como por exemplo, né, eu não quis colocar aqui o mapa, mas vocês viram lá na prova, que tinha um mapinha mostrando a Estônia, a Lituânia e a Estônia, Letônia e Lituânia. Então, por um tempo, essas três nações foram incorporadas à antiga União Soviética. Então, a União Soviética que existia lá, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que começou o período da Guerra Fria, que ela já existia antes, desde 1922, mas ela foi anexando outros países, né, agrupando ali para formar a grande nação russa. Bom, quando aconteceu respectivamente a anexação e a desintegração desses países, a dança das cadeiras, e é isso, seria esse anexa da independência, anexa de novo, junta país, separa país, e a gente observa que o mapa da Europa não é um mapa propriamente definido, todo mapa pode sofrer alterações. A dança das cadeiras é essa que são das fronteiras, né, que vão e vêm. E aí a gente observa então que a alternativa correta aí, você vendo lá no seu livro, elas foram anexadas à antiga União Soviética na década de 40, 1940, e com o fim do socialismo, com o fim da União Soviética, houve a desintegração de todas as nações que formavam esse bloco. A Estônia, Letônia, a Lituânia, juntamente com os demais, deixaram de existir em 1991 como União Soviética e se tornaram países independentes. Questão 3. Séculos XV, XVI, XVII, com a expansão marítimo-comercial da Europa, uma expressão ficou bem marcada: a acumulação primitiva de capital. A que se refere essa expressão? Se refere a processo de acumulação de riquezas, ou seja, sair navegando da Europa,
para as suas colônias na América, na África ou na Ásia somente para buscar riquezas, especiarias, tecidos, ouro, diamante, pedras preciosas, madeira e tudo mais. Então, por isso que eram chamados de acumulação primitiva de capital. O primitivo aí é por causa da matéria-prima. Então, eles iam atrás dessas matérias-primas e traziam para a Europa. Seria a questão processo de acumulação de riquezas. Os países europeus, a número 4, países europeus iniciaram no século XIX a substituição das feitorias criadas no século XVI na África e na Ásia. Como passaram a ser chamadas essas feitorias? Colônias. Então, antigamente era feitoria, eles iam lá, soltavam um grupo, né, de exploradores dentro da nação lá, do país, da colônia, daquele local. Eles entravam pelo interior, iam buscando e acumulando riquezas no litoral. Chegava o navio, colocava tudo dentro e levava para a Europa. Aquele lugar ali era uma feitoria, era um entreposto, só servia como uma referência. Eles não se preocupavam em ter uma aldeia, uma igreja, né, uma igreja católica com os jesuítas. Eles não se preocupavam em ter uma aldeia, uma vila, era só uma feitoria, era como se fosse o porto. Então eles iam para lá, dormiam no mato, iam acumulando, trazendo riqueza, e acumulando ali naquele local da praia, chegava o navio, levava e ia embora. Eram as feitorias. Depois de um tempo eles perceberam que eles poderiam transformar essas feitorias em algo maior, mais organizado, como eles fizeram aqui no Brasil, por exemplo. Então, transformando em colônia, dividindo essa colônia em regiões, aqui foram chamadas de capitanias, né, as capitanias hereditárias, tinha o governador geral, aí começaram a surgir as primeiras vilas, a aldeia, e a colônia foi crescendo. Então, seria as colônias. 5. Oriente e Ocidente são designações usadas desde o século III na Europa. Mas, sob o ponto de vista histórico, político, geográfico, essas expressões somente se consolidaram no século XV, a partir de qual evento? Né? Período das grandes navegações. Os navios começaram a sair da Europa e começaram a ir para o restante do mundo, conquistando a América, a Ásia. Foi o período das chamadas grandes navegações. Questão 6. A imagem ao lado é projeção de Mercator, está aqui. Projeção de Mercator coloca a Europa no centro e distorce tudo que está ao redor, porque era uma visão chamada de eurocêntrica. Então a Europa é o centro do mundo e todos os países estão aqui ao redor. Ela poderia estar aqui e os outros países para aqui. Não, mas todos eles, e o mapa hoje ainda segue essa visão, né? A gente tem a impressão que a Europa está aqui, olha, no centro, e tudo parte dela. Então, quem criou, né, essa projeção cartográfica chamada de projeção de Mercator foi o cartógrafo matemático belga, que não tem nada a ver com Mercator, é Gerhard Kremer. Então, o Gerhard Kremer é quem criou a projeção chamada de Mercator, né, onde a Europa é o centro do mundo. E tanto que esse mapa é conhecido como um mapa eurocêntrico. 7. Questão 7. Considerando as características físicos naturais, né, clima, relevo, etc., quantas porções é possível determinar na Europa? É possível determinar 3 porções. A Europa do Norte, a Europa do Sul e a Europa oceânica continental. Então não é oceânica e continental. Ela é chamada de Europa oceânica e continental. É um bloco só. Então é Europa do Norte, Europa do Sul e a Europa oceânica e continental. Então são 3 grupos. 8. Assinale a alternativa que apresenta os 3 principais rios da Europa que são essenciais para a circulação. São rios de planícies, rios navegáveis, rios muito importantes para a irrigação, e por serem rios muito longos e com pouca queda d'água, porque são rios de planície, eles têm que ir ao longo dele
né, construindo pequenas barragens para criar usinas hidrelétricas que vão abastecer, vão gerar energia para as localidades próximas, né, as cidades próximas, as áreas agrícolas. Então, são rios usados intensamente para várias coisas, circulação de mercadorias, entre outros. E é letra A, o Volga, Danúbio e o Reno. O Volga, o maior rio da Europa, né, ele corta quase que todo o norte e o leste da Europa. O Reno e o Danúbio também são, a maioria desses rios são rios que correm do centro para o leste europeu. Os três. Questão 9. Agora nós temos as questões discursivas. Questão 9. Quais são os climas predominantes na Europa? E em qual porção ele está? Então, como a porção você já respondeu na questão 7, então você tem Europa do Norte. Norte, clima polar e climas frios. Europa oceânica e continental. Climas frios, porque é uma característica de toda a Europa, né, que está numa região temperada, ela está nas regiões temperadas para polares, então ela está nas altas latitudes. As latitudes começam de 0 na linha do Equador e vão até 90 graus. O continente europeu ele está acima das regiões tropicais, então ele está acima do paralelo 23, né, do paralelo, que são linhas paralelas ao Equador. Se fosse meridiano, era paralela a Greenwich, que vocês já estudaram isso ao longo aí da geografia do Fundamental 2. Então, são paralelos, acima do paralelo 23, então já são região de climas temperados, chegando até as regiões de altas latitudes, em torno de 66 graus acima da linha do Equador. Então, basicamente, os climas da Europa todos são climas frios e polares. Então, Europa do Norte, clima polar e frio. Europa oceânica e continental, climas frios e temperado e semiárido também, que tem uma região ali do leste europeu que as temperaturas no verão são elevadas e as características da vegetação também é assim. E a Europa do Sul, que tem um clima frio de alta montanha, né, ali da região dos Alpes, e o clima mediterrâneo. Então, quem colocou ou faltou alguma coisa, eu considerei metade. Em sua opinião, é uma opinião pessoal, quais foram as consequências da expansão marítima e comercial? Então aí é uma visão sua. Se você acha que foi bom, até que ponto que foi bom, até que ponto que foi ruim, é uma questão pessoal, é uma visão sua daquilo que você entendeu, que as navegações foram importantes para melhorar a circulação de mercadorias e matéria-prima, conquista de novas terras, mas por outro lado teve a exploração, surgiram as colônias de exploração, as nações subdesenvolvidas. Então essa é uma visão sua que eu acredito que você fez baseado no conhecimento que você adquiriu lá estudando os conteúdos, ok? Então é isso, essa é a correção. Quero mais uma vez desejar para vocês felizes férias, né? Bom descanso, muita saúde, muita paz aí junto com as famílias, os seus familiares. Se for sair, não esqueça que a gente está num período ainda de pandemia, então cuidado, né? Máscara, álcool em gel, muito cuidado, mas desejo para vocês um bom descanso e que Deus os abençoe e que a gente possa se ver ainda a partir do mês de agosto. Ok? Um abraço, pessoal. Até mais.